Oi, pessoal! Essa é uma rápida revisão do conteúdo presencial que nós já abordamos durante as nossas aulas no início do ano. Então, os conteúdos abordados foram esses itens aqui. Então, nós iniciamos com uma breve introdução sobre o sistema de distribuição, destacamos, o sistema de geração, transmissão e com um enfoque na distribuição. Depois nós entramos no sistema de subtransmissão, falamos de vários tipos de arranjos e alguns recursos que esses arranjos trazem com eles. Passamos então para a sequência da entrega de energia elétrica, que seria a subestação de distribuição, também falando dos arranjos e dos recursos. Depois entramos para o sistema de distribuição primária, falando sobre o primário radial com socorro, primário seletivo. Entramos nas redes subterrâneas, que são essas três aqui. Primário seletivo agora na rede subterrânea, operando em malha aberta e, finalmente, Spot Network. Então, iniciando os nossos estudos aqui no sistema de subtransmissão, esse sistema tem a função de captar energia em grosso das subestações de subtransmissão e transferir essa energia para as diversas subestações de distribuição. Então, esse sistema, subsistema, é um elo entre subestações de subtransmissão e subestações de distribuição. Então, algumas características desse subsistema, essa subtransmissão. Ela possui linhas trifásicas operando em tensão normalmente de 138 kV ou 69 kV e raramente 34,5 kV. Sua capacidade de transporte gira em torno ali entre 20 e 150 MW. Só para contextualizar, eu mostro aqui onde está o sistema de subtransmissão. Então, eu tenho aqui, voltando desde o início da geração, eu tenho aqui os nossos geradores, as nossas usinas hidrelétricas, térmicas e assim por diante, junto com seus transformadores. Entramos, então, no sistema de transmissão, passamos aqui para as subestações de subtransmissão e entramos no sistema de subtransmissão. O sistema de subtransmissão, ele vai conectar as subestações de subtransmissão com as subestações de distribuição. Então, ele nada mais é que um elo entre essas duas subestações. Os consumidores que conectam nessas tensões de 69 e 138 kV, elas são representadas por grandes instalações industriais e também, inclusive, estações de tratamento de bombeamento de água. O sistema de subtransmissão pode operar em configuração radial. Eu digo aqui que pode porque é o que acontece geralmente, porém, pode ser que ele também funcione em malha. E ele possui a possibilidade de transferência de blocos de carga quando em contingências, como, por exemplo, a saída de uma linha de subtransmissão ou um grande bloco de cargas, ou, inclusive, durante faltas. Com cuidados especiais no que se refere à proteção, também pode operar em malha, como eu disse anteriormente. Aqui eu vou apresentar alguns esquemas típicos dessas redes de subtransmissão. Essa primeira rede, rede 1, ela apresenta o menor custo de instalação, ela é a mais simples. E é utilizada quando o transformador da subestação de distribuição não excede a faixa ali de 10 a 15 MVA, ou seja, ele vai ser empregado em áreas com baixa densidade de cargas. Então, ele é bem simples. Ele somente tem uma barra única simples e sem nenhum tipo de recurso, como nós conseguimos observar aqui na figura. No caso de uma falta no sistema de subtransmissão, aqui nesse ponto, por exemplo, a linha deve ser retirada, ser removida, e eu não tenho nenhum tipo de recurso para manter todas as minhas cargas alimentadas. Na rede 2, a gente consegue observar que para defeitos a montante de uma das barras extremas da subestação ou num dos trechos da subtransmissão, o suprimento da carga não é interrompido permanentemente. Então, vamos supor que eu tenho, por exemplo, aqui uma falta nesse ponto aqui, ó. Nesse lugar aconteceu um curto-circuito. Então, essa linha aqui, eu vou ter disjuntores aqui no início e no fim da minha linha. Esses disjuntores vão remover essa linha.
Observem que antes toda a potência era transmitida por esse circuito, porque eu tenho aqui um NF, uma chave normalmente fechada. O que vai acontecer é que essa chave normalmente fechada ela vai abrir e essa chave NA, que é normalmente aberta, ela vai fechar. Então toda a carga que viria aqui dessa subestação, essa linha da parte de cima, vai ser transmitida pela linha de baixo. Então eu não interrompi de forma permanente a alimentação das minhas cargas. Isso é um recurso que mantém as minhas cargas funcionando, porém ela é mais onerosa porque praticamente eu dupliquei a minha linha de subtransmissão. Essa rede 3, o barramento de alta da subestação agora, que seria esse barramento aqui que eu acabei de destacar em vermelho, ele passa a fazer parte da rede de subtransmissão. A gente consegue observar que a potência ela é transmitida por meio dessa barra, ok? E a interrupção do suprimento é comparável com a do arranjo anterior, daquela da rede 2, exceto pelo fato que um defeito no barramento de alta da subestação impõe o seccionamento da rede pela abertura das duas chaves de entrada. Então é uma desvantagem, né? Caso eu tenha uma falta nessa rede aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que abrir esses dois disjuntores aqui. As minhas duas redes vão ficar isoladas e as minhas cargas não vão ser alimentadas. Agora, se eu tenho um defeito em uma das duas redes aqui, por exemplo, nessa que eu acabei de indicar, a minha carga pode ser alimentada pela rede da esquerda, nesse caso aqui. Então, ela tem vantagens da mesma forma que tem vantagens a rede 2. Na rede 4, o arranjo é conhecido como sangria da linha e possui uma confiabilidade de custo um pouco inferior aos arranjos anteriores, 2 e 3. Por quê? Caso eu tenha, por exemplo, uma falta em uma das linhas, parcela das minhas cargas vai ser removida. Então, eu teria disjuntores aqui, né, no início e no fim da minha linha. Esses disjuntores tirariam essa linha de baixo, que está sobre falta, sobre curto-circuito. Então, essas cargas aqui, ó, ficariam todas desalimentadas, sem energização. Porém, as cargas aqui da esquerda ficariam alimentadas. Ela normalmente é utilizada em regiões, né, onde há vários centros de carga, porém com baixa densidade de carga. Então, a carga que sairia aqui nesse caso seria uma carga pequena. Saindo das redes de subtransmissão, agora entrando já nas subestações de distribuição, essas subestações são responsáveis pela transformação da tensão de subtransmissão para a distribuição primária. Já adiantando, a tensão de distribuição primária geralmente é na ordem de 13,8 kV, 13.800 volts. É importante nós estudarmos os arranjos das subestações de distribuição, porque dependendo da carga que ela alimenta, seja maior ou menor, ela vai ter um diferente arranjo, vai ter uma diferente finalidade. Quando se analisa os diagramas unifilares das subestações, normalmente se obtém a avaliação considerando os seguintes aspectos, né? Temos a segurança do sistema, a flexibilidade de operação, ou seja, a possibilidade de remanejo de cargas, a habilidade de redução das correntes de curto-circuito e a simplicidade dos dispositivos de proteção. Além disso, temos a facilidade de manutenção no efeito e seu efeito na segurança, facilidade de expansão dessa subestação, caso, por exemplo, eu tenha um aumento da carga, a área total, que vai ser empregada essa subestação, e o custo da subestação de distribuição. Então, esse primeiro arranjo aqui, conhecido como barra simples, à direita nós temos aqui o arranjo no seu diagrama unifilar. Ele é designado barra simples e apresenta um custo bastante baixo, é utilizado para, geralmente, suprir regiões de baixa densidade de carga, onde, na ocorrência de algum defeito, poucas cargas vão ficar desenergizadas. Normalmente o transformador da subestação, aqui está indicado o transformador, ele apresenta uma potência nominal de 10 MVA nessa faixa. Então, no caso de um defeito no barramento, ou então no caso de defeito no barramento de alta aqui principalmente, essa
todas as cargas conectadas a esse barramento simples, elas ficarão desenergizadas, porque eu vou ter que remover os disjuntores aqui para isolar essa falta, né, para isolar esse curto-circuito. Então, isso vai fazer com que as minhas cargas ajusantes todas fiquem desenergizadas. Não há nenhuma flexibilidade nesse tipo de subestação. Outro arranjo de barra simples é a barra simples com 2 circuitos de suprimento. Então, vocês conseguem observar que a barra de alta tensão da subestação, ela possui 2 circuitos. Um está fechado, está alimentando o circuito, e a outra está aberta, com uma chave NA. Então, somente uma vai funcionar, ou uma ou outra. Então, nesse tipo de arranjo, acaba que aumenta a confiabilidade do sistema, uma vez que eu tenho dupla alimentação radial. Então, no caso de uma interrupção no alimentador de serviço, abre-se a entrada NF, ou seja, esse disjuntor vai abrir, ele vai sair, e a entrada NA vai fechar, fazendo com que o circuito que estava sem energização ele fique desligado e o circuito energizado ele alimente as minhas cargas. Outro arranjo é a barra dupla. Esse arranjo é utilizado em regiões com maior densidade de carga, ou seja, caso eu perca essa subestação, uma grande quantidade de cargas vai ser afetada. Isso vai determinar índices de DEC e FEC muito elevados. São índices para averiguação da qualidade do serviço que nós vamos ainda estudar no futuro. Então, esse esquema ele fornece uma maior flexibilidade ao sistema e, consequentemente, também uma maior confiabilidade. Observem que, nesse caso aqui, ela é alimentada por 2 circuitos independentes, um aqui à esquerda e outro aqui à direita. No caso de um perder a alimentação, o outro pode assumir ambas as subestações. Então, vamos supor que o circuito aqui da esquerda perdeu a alimentação. Então, eu tenho uma chave normalmente aberta aqui, ela passa a ser fechada e esse circuito da direita vai alimentar tanto o meu ramal da direita quanto o meu ramal da esquerda, ok? Outro caso pode acontecer do transformador, um dos transformadores saírem de serviço por um curto-circuito ou algo assim. Então, vamos supor que eu tenho uma falta aqui nesse transformador, esses 2 juntores vão sair, isolando completamente esse sistema. O que pode fazer nesse caso aqui é fechar essa chave bypass na barra dupla, fazendo com que o circuito seja alimentado tanto o transformador da direita aqui vai alimentar tanto as cargas que ele estava alimentando anteriormente, quanto as novas cargas do transformador que sofreu uma falta. Saindo agora da subestação, nós entramos no sistema de distribuição primária. As redes de distribuição primária, também chamadas de média tensão, saem dessas subestações que geralmente operam de forma radial. Por que geralmente? Porque pode ser que em alguns casos ele opere em malha, principalmente tem um esquema que chama operação em malha aberta, com a possibilidade de transferência de blocos de carga entre circuitos para atendimento da operação em condições de contingência. Ou seja, no caso de uma falta, de alguma contingência, de algum problema na rede, essa rede é capaz de sofrer manobras de forma a atribuir blocos de cargas que estavam de uma subestação 1, por exemplo, para outra subestação 2, por exemplo. Os troncos dos alimentadores, eles empregam usualmente condutores de seção de 336,4 MCM, que dá aproximadamente aí 160 milímetros quadrados, mas isso varia muito. Isso é de uma forma geral, mas varia principalmente em relação à carga que ele está atendendo. Ele permitindo assim na tensão de 13,8 kV, transporte de potências ali de cerca de 8 MVA. Essas redes atendem aos consumidores primários e aos transformadores de distribuição que suprem a rede secundária, que nós vamos falar mais à frente do nosso curso. Então, existem cargas que são ligadas diretamente em 13,8 kV, em média tensão.
As residências mais comuns, as residências normalmente são atendidas em baixa tensão. Então, não são atendidas pela rede primária, e sim pela rede secundária. Dentre os consumidores primários, destacam-se as indústrias de porte médio, conjuntos comerciais, como por exemplo shopping centers, iluminação pública e assim por diante. Pode ser tanto aéreas quanto subterrâneas, em que as aéreas são o de uso mais difundido, né? É a mais utilizada, justamente por ter um menor custo. E as subterrâneas são encontradas, tem uma grande aplicação em áreas com maior densidade de carga. Por exemplo, a zona central de uma metrópole, onde há principalmente restrições paisagísticas. Classificando os sistemas de distribuição primária, nós podemos primeiro separar elas em aéreas e subterrâneas. Dentro das aéreas, ainda podemos classificá-las em primário radial com socorro e primário seletivo. Já as redes subterrâneas podem ser esses três tipos aqui. Primário seletivo também, da mesma forma que lá da distribuição primária aérea. Pode ser um primário operando em malha aberta ou então Spot Network. Falando agora de uma forma geral sobre as redes aéreas, elas são constituídas utilizando-se postes de concreto nas zonas urbanas, geralmente, ou de madeira tratada em zonas rurais, que suportem em seu topo uma cruzeta. Então eu tenho um exemplo aqui de uma cruzeta com cerca de 2 metros de comprimento e em cima delas, né, são fixados isoladores do tipo pino. Em cima dos isoladores é que estão as 3 fases do circuito primário. Em relação aos condutores das redes aéreas, utilizam-se os condutores de alumínio com alma de aço, chamados de CAA, ou sem almas de aço, chamado de CA, nus ou protegidos. Aqui também podem ter condutores isolados, não só nus ou protegidos. Em algumas situações muito particulares, utiliza-se condutores de cobre, porém é pouco utilizado devido ao seu alto custo. Esse condutor aqui da esquerda é do tipo CAA, condutor de alumínio com alma de aço. Alma porque o aço, né, o fio de aço, fica aqui no centro do meu fio. Então, por que é necessário essa alma de aço? Porque eu preciso desse cabo de aço para ter sustentação mecânica no meu fio de alumínio, porque o alumínio ele é razoavelmente maleável, ele não tem uma sustentação mecânica muito grande, então eu utilizo esse cabo de aço no centro, ele é bem mais fino, porém muito mais resistente que o alumínio, e ele consegue fornecer essa sustentação para o meu condutor de alumínio. Aqui à direita eu tenho o meu cabo do tipo CA, não existe alma de aço. Isso impõe limitações, principalmente em relação à distância entre os vãos, entre os postes, né? E também a espessura desse condutor. Os casos protegidos contam com uma capa externa de material isolante que se destina à proteção contra contatos ocasionais de objetos, como por exemplo, galhos de árvores, sem que se destine a isolar os condutores. Isso é importante, porque uma pequena capa de material polimérico que reveste esse condutor e ele é muito fina e não fornece isolação. Então, se alguém tocar esse condutor, por exemplo, ele vai levar um choque de 13,8 kV. Então, é mortal tocar condutores protegidos. Então, a evolução tecnológica dos materiais isolantes permitiu a substituição da cruzeta por uma estrutura isolante chamada Spacer Cable, que é essa estrutura aqui que vocês já devem ter observado nas ruas da cidade, que permite a sustentação dos cabos protegidos. Esse tipo de construção apresenta custo por quilômetro maior que o anterior, porém, ela possui algumas vantagens, como eu vou mostrar mais adiante. Notem que esse condutor aqui, essas 3 fases, elas possuem uma proteção, que nada mais é que esse material em volta do condutor. Aqui em cima eu tenho um outro cabo e ele está nu. Aqui é um condutor para proteção de descargas atmosféricas, nesse caso aqui.
Então, como eu disse para vocês, não é uma isolação em si. Essa proteção extra é o que permite com que eles fiquem tão próximos. Observem lá na cruzeta, quando eu tenho uma situação de cabo totalmente nu, que os condutores estão bem mais isolados que esse spacer cable. Então, essa proteção a mais, ela permite com que eu consiga aproximar mais os meus condutores. Então, como vantagem, esse sistema de spacer cable apresenta a redução na taxa de falhas, redução do espaço entre os condutores, né? E, consequentemente, a viabilização da passagem da linha por regiões em que, face à presença de obstáculos, qualquer um que seja, como, por exemplo, aqui uma árvore, como ilustrado aqui embaixo, era impossível a utilização da linha convencional. Uma outra vantagem também é o tamanho da poda. Observem aqui uma linha convencional à esquerda, uma poda bem grande, e o spacer cable, que a poda é bem mais reduzida comparado à situação normal. Falando agora dos arranjos das redes aéreas primárias, né, redes primárias aéreas, nós temos o primário radial. Então, as redes primárias contam com um tronco principal. O tronco principal aqui, nesse desenho aqui de baixo, nesse diagrama aqui de baixo, seria o que está descrito aqui como circuito 1 e circuito 2. Então, eu tenho um tronco principal aqui do circuito 1 e esse tronco principal é, então, ramificado em vários outros, vamos dizer assim, galhos. Esses troncos, em vários pontos, são protegidos por fusíveis. Então, esse símbolo aqui, eu estou mostrando que é um fusível. O que significa que, no caso de uma falta em um desses, entre aspas, galhos, né, em uma dessas ramificações, esse fusível vai abrir e vai isolar o restante da rede. Então, somente essa região aqui que eu estou mostrando ficaria sem energia elétrica e as demais regiões poderiam serem atendidas de forma normal. Então, vamos fazer uma suposição aqui. No caso de um defeito no tronco principal, o que pode acontecer? Então, por exemplo, se eu tenho um defeito entre as chaves 1 e 2, nesse ponto aqui, ó, eu tenho um curto-circuito, por exemplo. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, o disjuntor, a primeira coisa que vai acontecer é esse disjuntor da subestação, ele vai abrir. E todo o circuito 1 e todos os clientes conectados a esse circuito 1 vão estar desenergizados. Depois, vai ser enviado o pessoal para averiguar o problema e eles vão identificar o local do problema. Identificado o local do problema, eles podem isolar a falta. Como eu posso isolar essa falta? Observem essas chaves 1 e 2 aqui. Elas são normalmente fechadas. O que eu vou fazer é abrir essas chaves. Elas passam a ficar abertas. Então, minha falta está isolada. Agora, eu posso recompor vários clientes. Como que eu faço isso? Primeira coisa que eu posso fazer é vir aqui na chave 3, e ela é normalmente aberta, e fechar essa chave 3. Então, todos esses clientes desse ponto para cá, que estavam desenergizados, eles passam a ser energizados agora pelo circuito 2, pela chave NA, ok? E os clientes conectados, eventualmente conectados aqui próximos à subestação, também podem ser alimentados, uma vez que a chave 1 foi aberta, podem ser alimentados fechando o disjuntor que abriu ao ocorrer a falta. Então, é dessa forma, essa é a sequência de passos para restabelecer a energia elétrica de vários clientes por meio de uma manobra. Outro sistema é o primário seletivo. Nesse caso aqui, ele pode ser empregado tanto nas redes aéreas quanto nas redes subterrâneas. Nesse caso, a linha é constituída por um circuito duplo, então já sai de uma única subestação ou de subestações distintas. Os consumidores são ligados por meio de chaves de transferência e que, na condição normal, conectam o consumidor a um circuito. E em emergência, ele altera o circuito qual ele está conectado. Então, vamos observar o seguinte diagrama. Aqui, em A, temos o diagrama unifilar desse primário seletivo. A chave que eu mencionei é essa chave aqui, fica nessa posição. Então,
Se dermos um detalhe dessa chave, observamos aqui o diagrama B. Então, a rede dupla, né, eu tenho aqui o circuito 1, por exemplo, aqui embaixo eu tenho o circuito 2, aqui seria o circuito 1 e aqui embaixo seria o circuito 2. Observem que nesse caso aqui, ó, o normalmente fechado, o consumidor está ligado ao circuito 1, nessa chave aqui, ok? No caso de uma contingência, por exemplo, um curto-circuito nesse circuito 1, essa chave automaticamente, a chave aqui detalhada em B, automaticamente vai detectar que no circuito 1 não tem mais tensão, porque o meu disjuntor aqui próximo à subestação vai abrir. Ele detecta que não tem mais tensão, ele automaticamente altera para o circuito 2. Então, aqui eu deixo de ser, esse consumidor deixa de ser alimentado pelo circuito 1 e passa a ser alimentado pelo circuito 2 automaticamente. Falando agora sobre as redes subterrâneas, como o próprio nome diz, elas ficam abaixo da superfície. Então, normalmente elas ficam abaixo das vias públicas, né, essas redes, em que eu tenho vários pontos onde o transformador é colocado em locais de acesso por meio de bueiros. Então, nós conseguimos observar aqui nessa figura da esquerda a câmara para o transformador, caixa de inspeção e manutenção, e também a rede primária, assim como a rede secundária, que toda ela é por meio subterrâneo. Aqui à direita nós conseguimos observar essas galerias onde corre a rede secundária e primária, e aqui sendo içado um transformador para eventual manutenção. Um arranjo para as redes subterrâneas é o primário operando em malha aberta. Esse arranjo ele possui um custo mais elevado que o anterior e ele é justificado sua aplicação somente em regiões de alta densidade de carga com grandes consumidores ou com uma grande quantidade de consumidores, como por exemplo o centro de uma metrópole. Aqui nós conseguimos observar a alimentação desse sistema por meio de duas distintas subestações. Esse sistema também pode ser alimentado por uma única subestação, porém com dois ramais distintos. Esse arranjo ele apresenta um custo mais elevado e também ele exige um sistema de proteção mais sofisticado. Esses circuitos aqui, o circuito 1, por exemplo, e o circuito 2, cada um deles opera com somente 50% da sua capacidade, porém ele absorve uma carga total durante contingências. Então, por exemplo, vamos supor que aconteceu um curto-circuito aqui nessa posição. O que vai acontecer é, se o sistema de proteção ele for bem dimensionado, ele vai isolar essa falta. Como que ele vai isolar essa falta? Por meio do desligamento desse disjuntor e desse disjuntor, ok? E agora, o operador vai normalmente, automaticamente, fechar a chave NA aqui. Fechando a chave NA, todos os meus clientes, né, todas as residências, todos os centros comerciais serão agora alimentados, apesar da gente observar uma falta aqui entre esses dois disjuntores. Isso funciona também quando eu tenho uma falta próximo à carga, né? Se eu tenho uma falta aqui, por exemplo, o disjuntor vai ser isolado e a chave NA, nesse caso aqui ela nem precisaria ser fechada, mas no caso aqui desse consumidor da esquerda, isso poderia ser realizado para alimentar esse consumidor aqui da direita. Finalmente, nós chegamos ao esquema, né, a um arranjo chamado Spot Network. Essas redes, cada transformador de distribuição possui uma potência ali que varia entre 500 kVA a 2 MVA e é suprido por 2 ou 3 circuitos. O circuito que compõe o Spot Network pode ser derivado de uma única subestação ou de subestações distintas. Nesse esquema aqui, nós conseguimos observar que é somente de uma subestação. Porém, esses dois circuitos poderiam vir de diferentes subestações, o que aumenta ainda mais o grau de confiabilidade do sistema. Nesse esquema, no barramento paralelo dos dois circuitos, existe uma chave especial,
que se chama Network Protector, que é essa chave aqui indicada como NP no nosso diagrama. A função dela é impedir o fluxo de potência inverso. Então, vamos supor aqui que todo o circuito está normal, né, energizado, e então o fluxo de potência sairia dos circuitos do ramo principal e iria para a carga. Então, o sentido de corrente normal seria, nesse caso aqui, para cima. Se, por algum motivo, a corrente inverte, por exemplo, ela vai para baixo, isso significa que nessa chave está aparecendo um fluxo de potência inverso. Então, ela vai abrir, somente isso. Inverteu o fluxo de potência normal, o fluxo de corrente normal, ela vai abrir, assim que ela funciona. Então, vamos supor esse caso aqui, né? Observem que, no caso de um curto-circuito nessa posição da minha linha, o fluxo de corrente ou fluxo de potência em algumas chaves, né, Network Protector, elas vão ser invertidas. Vou traçar aqui o sentido normal em vermelho. Então, nesse caso aqui é o sentido normal para baixo, nessa carga da direita aqui também é para baixo e nessa carga da esquerda o sentido normal é para cima. Vamos comparar as setinhas do fluxo de corrente enquanto eu tenho um curto-circuito. Então, conseguimos observar que aqui, essa primeira chave aqui da esquerda, eu tenho um fluxo coincidente, então essa chave vai permanecer fechada. Aqui eu tenho um fluxo oposto, então essa chave vai abrir. Essa chave aqui da direita também vai abrir. E na parte de cima, essa chave da direita vai abrir. Observem que as chaves que abriram foram todas que eram alimentadas pelo circuito sob falta. Então, esse circuito aqui de cima ele pode ser desenergizado sem problema nenhum. E o meu circuito de baixo ele vai suprir todas as cargas sem problema nenhum. Isso acontece automaticamente. Então, as cargas do sistema estarão energizadas, nesse caso aqui, por outro circuito. Nesse caso, a confiabilidade do sistema é muito alta, porque é tudo realizado de forma automática e muito rápida. Porém, o custo dessas redes é muito elevado, então se justifica a utilização somente em áreas de grande densidade. Um exemplo é que a rede do plano piloto de Brasília ela foi construída em Spot Network com 2 e 3 circuitos que se derivam de subestações diferentes para aumentar bastante a confiabilidade do sistema. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, né, de um pequeno resumo de revisão do que foi apresentado lá no começo do ano. Eu aconselho que vocês façam um resumo do que foi apresentado durante esse vídeo. Não há nenhuma avaliação para essa revisão, porém isso vai ajudar bastante vocês a continuar o nosso trabalho. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, por meio do fórum do Moodle, por meio do nosso atendimento no servidor do Discord. Obrigado pela atenção e até mais.